título da exposição de hoje é Cartas de Afronta e um Refúgio Seguro. E todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente já passou ou está passando por alguma dificuldade ou alguma adversidade. E muitas vezes, nesses momentos ou em muitas situações da vida, costuma aparecer uma voz na nossa mente e no nosso coração, quando o problema é muito grande ou ele se mostra muito grande, de que não tem saída para você, não tem saída para esse problema, não tem saída para esse sofrimento. E a consequência dessa voz é que ela vai te dizer que nem Deus pode te ajudar, que você está sozinho nessa aventura ou nessa desventura, e que você vai ter que recorrer à força do seu braço. Esse é mais ou menos o cenário que o povo de Judá, na época do rei Ezequias, ele estava passando, e passando mais uma vez. Senaqueribe, o rei da Assíria na época, ele havia sitiado Judá, ele havia derrotado algumas cidades de Judá, e ele manda um emissário chamado Rabsaqué, para falar ao povo e para falar ao rei Ezequias, confrontando e gerando medo no coração e na mente deles. Só que a afronta de Rabsaqué, ela vai além de uma afronta ao exército e ao rei. Ela é uma afronta ao próprio Deus. Ele chega a proferir palavras heréticas contra o Senhor. Ele chega a dizer blasfêmias contra o Senhor e chega a se pronunciar como um arauto e como um agente do próprio Deus. E aí eu queria, nessa exposição, desenvolver 3 pontos: o problema, a graça e a missão. O primeiro ponto que a gente vai tratar é justamente o problema, que é a ameaça que parece invencível. Aí você vê comigo, capítulo 36, versos 1 e 2. Já está aqui. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. O rei da Síria, que estava em Laques, enviou Rabsaqué com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias. Primeiro ponto que a gente observa, e a gente pode até puxar na história, é que Senaqueribe atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Ao conquistar as cidades fortificadas de Judá, Senaqueribe, ele cumpre uma palavra profética do próprio Isaías, que isso iria acontecer em juízo ao povo. E a Síria, ela havia derrotado o Egito, que era um parceiro político e militar de Judá. Então, quando Ezequias vê essa situação e todo o povo fica sabendo da notícia, eles entram num colapso. Eles olham para a situação e falam assim: não dá para fugir. Eles já cercaram tudo, eles já tomaram tudo, eles venceram parte do nosso exército e eles venceram o nosso principal aliado militar. Então, depois da queda do Egito, Ezequias ele só tem uma saída, e ele toma um posicionamento que finalmente ele toma depois de Isaías já o ter advertido, exortado e cobrado, que é ficar tranquilo e confiante em Deus, mesmo mediante uma adversidade que poderia dizimar o povo de Judá e de Jerusalém. Senaqueribe, ele era um rei que ele estava acostumado com vitórias militares. Por onde ele passava, ele dizimava os exércitos e tomava as cidades. Algumas cidades nem sequer entravam em conflito com a Assíria para não serem derrotados e para não ter a sua população reduzida. Então, eles automaticamente se transformavam em servos e escravos da Assíria, e assim essas cidades passavam a ser administradas pelo Império Assírio. Nessa época, a Assíria era um dos maiores impérios da região e do mundo, se não o maior. E Senaqueribe, ele envia Rabsaqué com o intuito de gerar um impacto negativo na mente e no coração dos judeus. A ideia de Senaqueribe não era nem entrar num conflito militar com Judá,
mas era através do medo provocar a submissão daquele povo. E aí ele manda Rabsaque diante dos muros de Jerusalém, e Rabsaque começa a falar alto aos homens nas muralhas, a todo o povo que estava ali ao alcance da sua voz, aos líderes da cidade, tudo com o intuito de gerar pavor nos corações, gerar medo na mente e nos corações, de morte, de redução populacional, de escravidão. E aí a gente chega agora no trecho que eu falei, que a gente vai ler um pouquinho, e a gente vai ler Isaías 36, do verso 4 até o verso 20, onde a gente vai conseguir entender toda a estrutura do que o texto está dizendo para a gente. Rabsaque disse: digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é essa que você tem? Bem posso dizer que o seu conselho e o seu poder para a guerra são meras palavras. Em quem você está confiando para que se rebele contra mim? Você confia nesse bordão de caniço esmagado que é o Egito. Se alguém se apoiar no caniço, ele vai espetar e furar a mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para todos os que nele confiam. Mas se você me diz, confiamos no Senhor, nosso Deus, eu pergunto, não é esse aquele cujos lugares altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém que deveriam adorar somente diante do altar em Jerusalém? Agora, pois, comprometa-se com o meu senhor, o rei da Assíria, e eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder achar cavaleiros para montá-los. Como você poderia repelir um oficial do meu senhor, o rei, mesmo que seja um dos menores, e confiar no Egito para obter carros de guerra e cavaleiros? E será que você pensa que é sem o consentimento do Senhor Deus que eu vim contra essa terra para destruir? Foi o próprio Senhor quem ordenou que eu atacasse essa terra e a destruísse? Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram a Rabsaque: por favor, fale com estes seus servos em aramaico, porque nós o entendemos. O aramaico era a língua dos negócios internacionais da época, e os soldados que estavam sobre a muralha não entendiam esse idioma. Não fale em hebraico aos ouvidos do povo que está sobre a muralha. Mas Rabsaque lhes respondeu: você pensa que o meu senhor me enviou para dizer essas palavras apenas a você e ao seu rei? Ele me enviou para falar também aos homens que estão sentados sobre a muralha, e que junto com vocês terão de comer o seu próprio excremento e beber a sua própria urina. Então Rabsaque se pôs em pé e gritou em hebraico: escutem as palavras do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá livrá-los. Não deixem que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deem ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: façam as pazes comigo e se entreguem. Então cada um comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá a água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixem que Ezequias os engane dizendo: o Senhor nos livrará. Será que os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Será que eles livraram Samaria das minhas mãos? De todos os deuses destes países, quais foram os que livraram a sua terra das minhas mãos? Então, como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Ele faz uma afronta ao rei, de certa forma faz uma afronta ao povo e ao exército, e principalmente faz uma afronta a Deus. E chega a comparar o Deus de Israel com os outros deuses pagãos, ídolos das outras nações. Se a gente fosse resumir o que Rabsaque está lendo nas palavras de Senaqueribe, é como se ele estivesse dizendo: não confiem em Ezequias. Para falar a verdade, não confiem nem em Deus,
porque nenhum outro Deus foi capaz de proteger o seu próprio país. Se todas as nações nós já vencemos, e todos os altares levantados não foram suficientes para proteger as nações, o que será de Jerusalém? O que será de Judá? E o povo ouve essas palavras porque ele não se poupa em falar no idioma que toda a população ouvia. Os homens ouvem e temem. Diante de uma adversidade dessa, as pessoas temem. Quem quer ser dizimado? Quem quer morrer? Quem quer ver a sua família sendo levado para um cativeiro, sendo morta, sendo violentada? Ninguém. E essa era a estratégia do Senaqueribe. Ele não queria propriamente, como eu disse, entrar numa guerra. E ele vem com a sua estratégia. Um combate oral para colocar medo no coração do povo. E é nessas horas que aquela voz começa a vir na nossa mente. Não tem saída. Deus não pode nos ajudar. O medo, a dúvida e até a incredulidade começa a surgir na nossa mente e no nosso coração. E nos nossos dias, dadas as devidas proporções e mudando as circunstâncias, as situações também aparecem para a gente. Crise financeira, problema de saúde, tentações, pressões espirituais. Várias coisas acometem o povo e aparecem na nossa porta, batendo a nossa porta todos os dias. E vai ter uma voz que vai dizer: não tem saída. Deus não vai te ajudar. Isso que você está passando não dá para vencer. Nessas horas, geralmente, as pessoas costumam usar da força do seu braço para resolver o problema ou sucumbem à tentação. Mas vocês lembram que eu disse que eu ia desenvolver em 3 pontos: problema, graça e missão? O primeiro ponto foi o problema. Um gigante aparece diante do povo. Mas o segundo ponto do sermão é a graça. É o Deus que ouve e intervém. Vê aí comigo, Isaías 36, do verso 21 até Isaías 37, verso 2. Eles, porém, ficaram calados e não lhe responderam palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei: não lhe respondam. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o responsável pelo palácio, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, voltaram para junto do rei Ezequias com as suas roupas rasgadas, e lhe contaram o que Rabsaque tinha dito. Quando o rei Ezequias ouviu isso, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então ele mandou que Eliaquim, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, todos vestidos de panos de saco, fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Então o rei de antemão já adverte os seus líderes sobre a muralha: não respondam às afrontas de Senaqueribe através de Rabsaque. Não deem ouvidos ao que ele está dizendo, não responda a sua carta de afronta. Mesmo a afronta tendo enchido os homens de tal pavor, eles não sucumbiram e não responderam ao emissário do rei assírio. E Ezequias, ele vai para o templo. Ele vai, de alguma forma, tentar ouvir o Senhor no lugar onde a presença do Senhor pairava sobre a nação. A gente não sabe o que Ezequias fala com o Senhor, ou o que o Senhor fala com Ezequias. Mas Ezequias estava começando a se voltar em direção ao Senhor, conforme Isaías havia aconselhado o rei. E ele manda os seus emissários até Isaías. Vão falar com Isaías. Vão ouvir o que ele tem a falar, o que Deus tem a falar através do seu profeta. E o teólogo J. Alec Motyer vai dizer que nesse momento em que Ezequias decide não responder e não tomar uma atitude com a sua própria força, agora há arrependimento e confissão. Ele chega a dizer que esse é o fim da força humana. Quando o homem ele
consegue ver que responder de forma física e natural não resolve o seu problema, ele começa a declarar que esse é o fim da sua força humana, onde ele começa de fato a se apoiar e confiar em Deus. É como se Ezequias ele estivesse entendendo que o seu braço, a sua força, a sua autoridade como rei e até as suas alianças militares não poderiam livrá-lo desse problema. De uma vez por todas, Ezequias teria que confiar em Deus. Essa é a mesma situação que muitos de nós passamos. Chega um momento que a gente precisa desistir da força humana e dizer: eu confio em Deus. Eu preciso confiar em Deus. E Ezequias, então, ele manda uma delegação até Isaías, que chega diante de Isaías e abre essa carta de afronta diante do profeta. E pede que Isaías ore a Deus para que o Senhor dê uma resposta. Só que Isaías faz algo contrário ao que eles pedem. Isaías não ora. Isaías não tira um tempo de separação e dedicação para ouvir o que Deus tinha para falar para aquele povo. Porque o que Deus tinha para falar para aquele povo, ele já havia falado. Deus já havia falado para Isaías, e Isaías já havia falado para Ezequias. Ezequias, confie no Senhor. Mas Ezequias continuava insistindo em confiar na força do seu braço. E é interessante olharmos para esse aspecto de confiança. Porque quando a gente passa alguma adversidade e você precisa confiar em alguém, você não confia num estranho, você confia em alguém que você conhece. Se você estiver, por exemplo, precisando pagar uma conta hoje, e você não tem dinheiro, e aí passa alguém que você conhece, um familiar, um amigo, uma pessoa próxima, e ela fala assim: fica tranquilo, confia em mim, eu vou em casa pegar o dinheiro e você vai pagar essa conta. Você vai confiar porque você conhece essa pessoa. Mas se tiver um estranho passando na rua e essa pessoa falar a mesma coisa para você: confia em mim, eu vou em casa pegar o dinheiro, eu vou trazer o dinheiro, vou te entregar e você paga a conta. Ninguém vai confiar porque você não conhece a pessoa. A falta de confiança do povo em Deus é falta de conhecimento de Deus. O povo não confia porque o povo não conhece. O povo não confia porque não se inclina em conhecer o coração de Deus. Amém, gente? Ou não amém? Por isso que a gente tem dificuldade de confiar no Senhor em tempos de adversidade. Porque a gente quer um Deus que resolva os nossos problemas como o gênio da lâmpada, que aparece para a gente, em apenas um pedido, ele resolve o problema. Mas a gente não quer investir tempo em conhecer o coração de Deus, em conhecer as emoções de Deus, em conhecer a própria pessoa de Deus, que é inesgotável no seu ser. Quando o mal ele bate a porta, e como batia a porta do povo de Judá, geralmente eles corriam para alianças militares, e nós fazemos isso também. Amizades ímpias, conselhos tolos, esforços humanos. Mas existe algo que o cristão ele pode e ele deve se apegar no momento de dificuldade, que é em Deus e a sua palavra profética. Mas palavra profética não é a dita profetada. Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, ninguém da sua família vai ser tocado, como a gente cansa de ver por aí afora. Não que Deus não proteja, não abençoe, não faça alguém prosperar, pelo contrário, Ele ama isso. Mas usando as palavras descritas lá em João 16:33, Jesus vai dizer: no mundo vocês passam por aflições,
mas tenham coragem, eu venci o mundo. João 11, 25, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Existe uma certeza em quem nós podemos confiar, e essa pessoa é Deus, essa pessoa é Jesus. Existe algo que a igreja pode confiar e depositar a sua confiança, que é Deus e a sua palavra. Mas por muitas vezes nós queremos correr para algo que é mais fácil, algo que não nos custa, porque o relacionamento com Deus custa tempo. Relacionamento com Deus é como um homem que pega uma pá, vai para um campo e começa a cavar até achar uma rocha. Mas às vezes a gente quer aquela resposta tipo miojo, né? 3 minutos e está pronto. Quantos de nós, ou muitos de nós, ou talvez todos nós, pelo menos em algum momento da nossa jornada, já fomos o cristão fast food, né? Você não quer nem ter o trabalho de fazer as coisas, você vai ali, compra um negócio e rapidinho está pronto e você se alimenta. E isso mina a nossa confiança. Vai minando a nossa confiança em Deus, porque quando a resposta parece demorar ou quando a adversidade parece muito grande, parece que Deus não vai agir, parece que Deus não vai fazer, e aí o problema se torna cada vez maior. E Jesus diz que no mundo a gente tem aflições, mas a gente pode ficar tranquilo porque Ele já venceu. Não é por causa da força do nosso braço, é por causa da obra de Jesus. Sempre foi e sempre vai ser por causa da obra de Jesus. Mesmo diante da morte, Ele diz: fiquem tranquilos, porque eu já venci a morte. Mesmo que tudo pareça muito grande, mesmo que a morte seja um inimigo que nos assole, Ele vai dizer: creia em mim, porque mesmo se você morrer, você vai viver. Nós precisamos confiar em Deus e na sua palavra. Efésios 6:13, a partir do verso 13, Paulo vai falar sobre a armadura de Deus. Ele diz: por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno, e usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Um cristão precisa ser cheio da palavra de Deus. Um cristão vazio da palavra, um cristão vazio do Espírito, ele sempre vai sucumbir diante da primeira adversidade. Um cristão que não confia no Senhor sempre vai cair no momento da adversidade. A luta sempre vai ser maior do que é, porque ele não consegue confiar em Deus. E voltando para o texto, verso 6 do capítulo 37. Isaías vai falar ao rei na sequência, dizendo uma palavra do Senhor: digam ao rei o seguinte: não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eis que porei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para sua terra, e lá eu farei com que ele seja morto à espada. Deus está dizendo ao rei: não tenha medo, confia. Não tenha medo, confie em mim. Se você tem passado por algum problema na sua vida, olha aí a palavra do coach, né? Agora é essas horas que a teologia da prosperidade rouba muita coisa da gente. Se você tem passado alguma tribulação na sua vida, confie em Deus. A palavra do Senhor para nós hoje é: confie nele. E eu não sei se vocês perceberam, ou se vocês estão percebendo, como nessa série de Isaías, o Senhor ele está
abordando, reafirmando e insistindo em algumas palavras, em algumas coisas pontuais. Já é a terceira pregação minha, só em Isaías, que eu falo sobre confiança em Deus. E eu não escolhi nenhum dos textos que eu preguei e que eu vou pregar. Nem o Léo, né? A gente já tem uma estrutura. A gente tem uma estrutura pronta. Então é a agenda de Deus, como o Dudu diz. E isso, eu estava analisando esse texto esses dias e estava revisando ele hoje de manhã. E é incrível como o Senhor tem nos chamado para um lugar de confiança, para um lugar de dependência dEle. E à medida que os dias se passam e o retorno de Jesus está mais perto, essa é uma palavra que precisa ser patente na nossa mente. Confiança em Deus. Hoje, talvez as coisas não estejam tão difíceis, ou se a gente colocar num contexto geral, para a igreja, principalmente do Brasil, nós não vivemos um cenário de perseguição, nós não vivemos um cenário de dificuldade, mas haverá um dia que as coisas não vão ser fáceis como elas são hoje. Jesus mesmo disse que no período da tribulação vai haver uma dificuldade como nunca houve na história da humanidade. Pressões por todos os lados, a morte diante de nós. Quem não estiver confiante no Senhor e na sua palavra, vai ser difícil. Se não fosse a eleição do Senhor, chamando os seus eleitos, o que seria de nós? E a confiança no Senhor e na sua palavra, de que no final tudo dá certo, é um alento para o nosso coração e para a nossa alma. John Oswald, seguindo o texto, ele diz no seu comentário de Isaías, que toda a loucura das tentativas de se fortalecer, granjeando auxílio externo, agora se revelam diante do que Isaías sempre dissera: é uma loucura. Ou seja, é loucura confiar no próprio braço, na própria força. Ainda mais seriamente, Deus mesmo foi exposto ao descrédito. Aqui está um princípio de vida. O crente que vive uma vida descuidada, recusando-se a confiar em Deus de uma forma mais profunda, exporá a Deus aos olhos atentos do mundo. Associarão as derrotas do crente à incapacidade da parte de Deus. Toda vez que um cristão não demonstra confiança no Senhor, ele demonstra aos ímpios e ao mundo à sua volta: Deus não é poderoso o suficiente para me salvar. Deus não é poderoso o suficiente para me ajudar. Dos versículos 8 a 13, a gente tem um relato de Rabsaqué voltando ao encontro do rei Senaqueribe, e a gente não sabe qual conversa que eles tiveram ali, qual resposta que Rabsaqué dá para Senaqueribe, e qual foi a resposta que Ezequias dá diante da primeira afronta, naquela primeira visita. Mas Senaqueribe, ele envia mensageiros até Ezequias de novo, com uma outra mensagem de afronta. Olha os versos de 10 a 13. Digam a Ezequias, rei de Judá: não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane ao dizer: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Você já ouviu que os reis da Síria fizeram com todas as terras, como as destruíram totalmente. E você pensa que poderá escapar? Será que os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram? Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade e o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Ivã? Ele lança outra carta de afronta diante de Ezequias, dizendo que nenhum Deus daquelas cidades pôde salvar o povo. Ele afronta a Deus diretamente, dizendo que Deus não poderia salvar o seu povo, de que a promessa de Deus a Davi, de ter um rei davídico de forma perpétua, não seria válida, de que o trono de Davi estaria fadado à ruína. Novamente, ele usa a sua estratégia de tentar intimidar o seu inimigo.
Mas agora a resposta de Ezequias, ela é diferente, porque em vez de mandar alguém até Isaías, Ezequias mesmo vai orar ao Senhor em sinal de confiança diante do caráter de Deus. E Ezequias vai orar a partir do verso 16: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, somente Tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e as suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitos por mãos humanas, e por isso os destruíram. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és Senhor. Quando um crente, ele deposita a sua confiança no Senhor, diante das adversidades, diante da luta, diante de provações, ele mostra àqueles que estão ao seu redor que existe alguém que é maior do que o problema. Quando um cristão não sucumbe às dificuldades, ele não sucumbe às pressões do inimigo, ele mostra a quem está ao seu redor que o Deus que ele confia é maior do que as adversidades que aparecem. É maior do que o diabo, é maior do que a doença, é maior do que a crise financeira, é maior até do que a morte. Um cristão, ele precisa andar num estilo de vida que revele ao mundo que mesmo que tudo dê errado, humanamente falando, algo já deu certo, que é Jesus ter sido enviado ao mundo para morrer pelos eleitos de Deus. Que mesmo que a morte bata na nossa porta, nós poderemos sorrir na face da morte, sabendo que a morte já foi vencida por Jesus. J. Alec Motyer vai dizer nesse trecho em especial do verso 20, que aquilo que nem os armamentos, nem a diplomacia e tampouco o dinheiro conseguiria alcançar, a oração alcança. Toda a diplomacia de Ezequias durante anos, e todos os reis de Israel e de Judá, em confiar a sua vida e o seu povo em alianças políticas, em diplomacia humana, falharam. Mas Ezequias vai diante do Senhor, em súplica, em lamento, em petição e confiança ao próprio Deus. E a resposta de Deus é que o rei Senaqueribe, o afrontoso Senaqueribe, que estende a sua carta de afronta por 2 vezes, diante do povo e diante de Deus, seria vencido. Agora, o fim de Senaqueribe não se dá exatamente nesse tempo. Embora Deus fale que ele volta para o seu lugar, e Isaías confirma isso, ele volta para a Síria, e anos depois ele é morto no seu palácio pelos seus próprios filhos. Que vergonha terrível. Um rei tão grande, tão poderoso, tão diplomático, militarmente falando, cheio de vitória, morto no seu próprio trono pelos seus próprios filhos. E aquele povo a quem ele afronta, a quem ele amedronta, a quem ele ameaça, segue seguro. E a oração de Ezequias, a gente poderia fazer um paralelo com a oração do Pai Nosso. Só a título de curiosidade. É uma espécie de Pai Nosso veterotestamentário. Para você ter uma noção, as 2 orações, elas começam exaltando quem Deus é, antes de pedir qualquer coisa. Tanto Ezequias quanto Jesus, no modelo do Pai Nosso, eles ensinam que a oração, ela deve buscar a glória de Deus acima de qualquer conforto pessoal. As 2 também reconhecem que o mal, ele é real, e que a ameaça, muitas vezes, ela é grande, mas que somente Deus pode dar livramento ao povo.
Em ambas as orações, o homem é pequeno e Deus é grande, e a causa final é a glória do próprio Deus. E após a oração de Ezequias, sem nenhum tipo de intermediário, sem ter que levar as suas palavras até Isaías, é respondida, mas Deus responde através do próprio profeta, e ele promete que Senaqueribe não entraria em Jerusalém. Olha o verso 33 até o verso 37. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: ele não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Agora olha o fruto de uma confiança na ação de Deus. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento, foi embora, voltou para Nínive e por lá ficou. E por lá ficou até morrer. Alguns historiadores dizem que o número de soldados assírios era maior do que o número de toda a população de Judá. Mesmo que Ezequias convocasse homens, mulheres, crianças, velhos, e desse uma espada na mão de cada um deles, não chegaria no número dos soldados assírios. Todo o empenho militar que Ezequias poderia se dispor a ter, não seria equivalente ao número dos soldados. Mas a intervenção divina, o Senhor manda um anjo, e ele mata 185.000 soldados assírios. Se Ezequias tivesse confiado no seu poderio militar, ele teria passado uma das maiores vergonhas da história do militarismo, da história dos conflitos militares, dos conflitos armados. Mas a confiança em Deus faz Deus se mover em favor do seu povo. E ele salva o povo. O inimigo que parecia ser invencível, ele foi derrotado sem que Judá precisasse levantar uma espada sequer. Sem que Judá nem sequer abrisse os portões da cidade. E aqui está a graça. Lembra que nós estávamos falando sobre a graça? Aqui está a graça. O livramento, ele vem de Deus e não da nossa força. E essa cena, ela acaba por apontar para o Evangelho. O Evangelho vai nos dizer a mesma coisa. Não é pela nossa força, não são pelos nossos feitos, é pelo poder de Deus, pela soberania de Deus e pela escolha de Deus. Nenhum de nós, mais uma vez falando, poderia entrar num lugar de salvação e de garantir um lugar na eternidade ao lado de Jesus. Mas Deus decidiu nos amar. Deus decidiu salvar os seus eleitos. E por meio do sacrifício de Jesus, nos garantir vida eterna ao lado de Deus. E para terminar, a gente tem o terceiro ponto, que é a missão, que é confiar e testemunhar. O livramento que Deus dá a Judá não foi só para trazer paz para o povo, mas para que todos soubessem que existe um Deus que é pelo seu povo. Se todos os outros deuses de barro, de pedra, de madeira, não puderam salvar as nações gentias e ímpias, Deus salvou o seu povo, sem que o povo levantasse um só braço. Para nós, a missão, ela continua sendo a mesma. Confiar em Deus nas crises e testemunhar a sua fidelidade. Mesmo sendo infiéis ao Senhor, Deus é fiel ao seu povo. Quando um cristão ele não cede ao medo, ele mostra ao mundo que existe um Deus vivo, que é maior do que qualquer circunstância adversa.
E existe um trecho na Bíblia que é importante a gente tratar aqui, para finalizar, que é a tentação de Jesus no deserto. O diabo se apresenta a Jesus ali no momento de maior debilidade física dele, com fome, com sede, cansado, e ele coloca em xeque a própria filiação de Jesus. Se você é filho de Deus, faz isso. Se você é filho de Deus, faz isso. Se você é filho de Deus, faz isso. E nas 3 vezes, qual é a resposta que Jesus dá? Como é a resposta que Jesus dá ao diabo, mesmo no momento de vulnerabilidade? É pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus. Jesus não dá outra resposta ao diabo, a não ser a própria palavra de Deus. Ele debruça sua confiança sobre a palavra e o propósito eterno de Deus. Esse é um reflexo que um cristão deve ter: confiar em Deus e na sua palavra, confiar em Deus e na palavra profética que são as Escrituras, mesmo diante das dificuldades. Jesus venceu citando as Escrituras e permaneceu firme. O que nós vemos em Cristo é um verdadeiro rei que não vacilou diante da ameaça, que não sucumbiu a fazer aliança, que não se sujeitou, mesmo diante da sua maior vulnerabilidade naquele momento, mas confiou em Deus e na sua promessa, confiou em Deus e no seu propósito, confiou em Deus e na sua palavra. Quais as aplicações que a gente pode tirar do texto de Isaías e do relato de Jesus? Levar as nossas crises diante de Deus em oração. Assim como Ezequias, ele coloca a carta apresentada a ele diante do Senhor, nós podemos levar as nossas ansiedades diante da cruz, porque é na cruz que Jesus vence todos os seus inimigos. Confiança em Deus não é passividade, mas é testemunho. Quando permanecemos firmes, a nossa vida proclama que o Senhor é real e reina sobre tudo. Para finalizarmos, irmãos, quando o inimigo grita contra as nossas vidas, nós podemos levar suas cartas de afronta diante de Deus, sabendo que Ele é um refúgio seguro. Que Deus te abençoe.